Olá, amigo do Veredas, aqui Rafael Saldanha. O que é uma instituição? O que são as instituições? Que tanto se fala, tanta gente por aí critica, olha, tais instituições não estão funcionando ou estão funcionando, as instituições brasileiras estão falindo. Olha, o que isso significa? O que significa de fato uma instituição? Veja, existe uma teoria da instituição, a qual eu me remonto aqui, e que ela trabalha com duas formas de ver, ainda que haja uma ideia central, mas há duas formas de você ver uma instituição. Ela é a possibilidade de ser um ente coletivo, ou seja, uma entidade, uma corporação criada para determinados fins e por isso terá regras para cumprir esses fins. E aqui você tem essas instituições das mais diversas formas. Pode ser um tribunal, pode ser uma empresa, pode ser uma fundação, pode ser uma instituição religiosa, é um corpo criado e que terá regras para cumprir determinados fins. Então essa é a primeira parte, a instituição enquanto corporação. E temos a segunda parte, que é também fundamental, que são as instituições enquanto ideia, enquanto normas, enquanto costumes. Então, assim como os lares, assim como também são as cidades, assim também os países, os povos têm suas instituições, os modos de fazer determinadas coisas e que juntam tanto, vamos dizer assim, a soma das legislações, ou seja, do direito positivo, mas também com certos costumes que parecem como que legislações, mas não postas. São espécies de, vamos dizer assim, tradições. O que é apropriado para aquele povo fazer. Então, tem a instituição corporação, que também tem suas próprias regras, e nós temos as instituições do ponto de vista da normatividade geral, legislada ou não. Falar disso é importante, porque vários objetos, isso é objeto de estudo de várias ciências, a sociologia, a economia, o direito, e você veja, é possível ter uma análise, ainda que não, vamos dizer assim, exaustiva, mas você pode fazer uma análise estrita de um país e até da história de um determinado povo, politicamente, juridicamente, economicamente, olhando só para as instituições. Você consegue enxergar, por exemplo, se um determinado povo tem mais ou menos, por exemplo, liberdade econômica, se ele tem mais ou menos segurança jurídica. E você consegue perceber, a partir disso, os efeitos sociais que aquele povo e as pessoas daquele lugar vão ter. Por quê? Porque essas normas, esses costumes, essas regras postas têm efeitos práticos, tá? Veja o que você pode perceber de repente de mais diversos lares. Cada lar tem uma espécie de regra local. E você percebe que ali há mais ou menos liberdade para os filhos fazerem tal ou qual coisa, para os pais tratarem-se entre si. Existe uma espécie de regra ali, de regramento, de relacionamento. Tá? E assim também são os povos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos as nossas regras do jogo. E, a depender do olhar, nós vamos parecer, talvez, um país mais fechado. Por exemplo, olhando para as nossas importações e exportações, você vê que o Brasil é um dos países que tem legislação aduaneira, tributária e negocial das mais fechadas do mundo. O que isso significa? Você olha lá que existe um índice de negociação, importação e exportação do Brasil muito baixo, parece, e isso já demonstra, pelo menos sobre esse olhar mais estrito, que é um país mais fechado a esse tipo de negócio. Então, as instituições são fundamentais para que você consiga entender, sobre um ponto de vista do enlace corpóreo de um determinado povo, de um determinado país, ou seja, as instituições postas e corpóreas, mas também as ideias e as regras sobre determinado local. A partir disso, você consegue entender melhor, vamos dizer assim, os relacionamentos dentro daquele povo, tá? É isso.